quem tu és. Eu quero te adorar só por quem tu és. Não quero estar aqui só pra pedir. Eu quero me prostrar por ser quem és. Eu quero te amar só por quem tu és. Eu quero te adorar só por quem tu és. Não quero estar aqui só pra pedir. Eu quero me prostrar por ser quem és. Eu lembro muito bem do dia e de como foi que eu realmente conheci Jesus. Na verdade, eu sempre estive num contexto cristão, do Evangelho do Reino de Deus, conhecendo as bases do Evangelho, mas isso teve um dia específico em que realmente entrou no meu coração, que realmente fez sentido pra mim, que eu realmente decidi viver aquilo pelo resto da minha vida. Então, desde pequena, meus pais são pastores, então eu cresci nesse contexto de pais, pastores, onde a gente desde pequeno já sabe o que está acontecendo na igreja, como está acontecendo, quais são os papéis de cada um, e a gente sempre viveu nisso, mas na verdade eu não tinha uma intimidade com Jesus. Eu acho que eu sempre tive uma ligação com o Senhor, mas eu nem sempre entreguei meu coração completamente para Ele. Então, eu sempre tive no contexto de igreja, fui batizada no Espírito Santo com 4 anos de idade. Quando eu tinha uns 10 anos, eu recebi uma palavra que me marcou muito sobre ser missionária. Mas nesse período e no período da adolescência, eu ainda assim lia a Bíblia em casa, tinha alguns devocionais, mas não era uma coisa orgânica, algo que eu realmente desejava, que eu queria, né? Era algo porque os meus pais me ensinaram e eu fazia isso. Mas uma coisa que meus pais também me ensinaram desde novo é que Deus não tem netos, né? Então eu não podia ser neta de Deus porque meus pais estavam na igreja. Então tinha que ser algo que acontecia do meu coração. Mas eu passei muito tempo sem amar Jesus de verdade. Eu senti algumas vezes toques do Senhor, mas sem amar Jesus de verdade. E eu tinha uma carência quando eu entrei na adolescência. Eu comecei a perceber aquela carência que a maioria das meninas tem de querer um amor, né? Então eu era adolescente, isso me marcou muito, porque eu era muito mexida com isso, eu queria muito um amor, eu queria viver um romance, eu queria muito isso. E ao mesmo tempo, sendo adolescente, eu vivi várias frustrações em relação a isso. Eu ficava procurando a pessoa certa, sendo tão nova, coisas bobas de adolescente. E eu vivi esse processo por algum tempo, entrei no colégio, vivi todo esse processo adolescente com os amigos e as amizades, que era um processo difícil, sendo exposta a vários relacionamentos e sempre desejando algo verdadeiro. Mas eu achava que o amor verdadeiro estaria numa pessoa específica. E era uma pessoa muito carente. Até que eu comecei a me frustrar com essa questão de relacionamentos. Eu comecei a perceber que o amor humano não era perfeito. E isso começou a me deixar muito frustrada, muito magoada. Até que um dia eu realmente fui tocada por Deus de que Ele era quem ia me dar o amor verdadeiro. Eu ainda não tinha uma experiência incrível, mas um dia eu me lembro de estar na cama da minha avó, muito triste, confessando os meus pecados ao Senhor, e eu estava perdida, e eu disse: Deus, se você perdoar os meus pecados, se você me der paz, eu prometo que eu largo os meus amigos do mundo, eu prometo que eu largo qualquer desejo de ter algum relacionamento ou qualquer coisa desse tipo, porque o que eu quero é que você me dê paz, eu quero que você me dê paz, eu quero me encontrar. E eu me lembro que depois daquele dia foi incrível. Eu sentia algo novo em mim, eu sentia como se o meu espírito estivesse vivo, eu nunca tinha sentido isso antes. E foi muito doido, eu comecei minha caminhada com Jesus depois disso, eu comecei a ser mudada pouco a pouco, as coisas não aconteceram de um dia para o outro, mas eu comecei a sentir Jesus de verdade, eu comecei a entender aquilo que eu procurava. Até que quando eu tinha uns 16 anos, em 2014, eu fui profundamente tocada por Deus em um retiro em que eu estava. E eu me lembro que naquele retiro Jesus tocou nessa ferida do meu coração de carência, de querer sempre alguém, de achar que os relacionamentos humanos poderiam me dar amor. E eu me lembro que Deus me pediu isso, Deus me disse: se eu não te der ninguém para amar na sua vida, se eu não te der ninguém que te ame demais, você vai conseguir dedicar sua vida inteiramente para mim? E foram dias em que essa pergunta ecoava no meu coração, era como se Deus quisesse tudo de mim.
Então eu já estava caminhando com Ele como o Senhor da minha vida, eu tinha entendido isso, mas Ele estava me convidando para ser o noivo da minha alma, Ele estava me convidando para algo maior, e eu nem imaginava o quão grande isso era. Mas eu me lembro de, no fim do retiro, ter entregue meu coração ao Senhor e ter dito: Deus, eu dou a minha vida por você, eu vou viver com você todos os dias, eu vou te aceitar como tudo na minha vida, nem que isso fira o meu coração, nem que às vezes eu sinta falta de algo, mas eu quero te aceitar como não só Senhor, não só como Salvador, mas como noivo, como aquele que preenche a minha vida e as minhas carências. E eu me lembro que aquela noite foi incrível. No último dia de culto, o Senhor veio de um jeito sobrenatural e era como se eu tivesse uma visão de Jesus na minha frente, me oferecendo uma aliança e me dizendo, e Ele não só dizia, mas eu sentia que Ele era o único homem, o único Deus que me faria completa, que eu já era uma noiva, mesmo tão nova, porque desde a fundação do mundo eu tinha sido chamada, eu tinha um noivo, Ele era Jesus, e as carências do meu coração tinham sido finalizadas. Eu entendi isso naquela noite, aquilo mudou a minha vida para sempre. Desde então eu me considero realmente noivo do Cordeiro, realmente parte da igreja. Eu me converti de verdade, eu amei e tive uma identidade dentro do secreto, orando, conhecendo a Deus naquele lugar, e o nosso relacionamento só tem crescido. Mas eu acho que isso é maravilhoso, não simplesmente reconhecer Jesus como Salvador, como aquele que pode mudar a nossa vida, mas caminhar para um ponto em que a gente conhece Ele como Senhor, em que Ele é dono de tudo, e eu me arrisco entregando tudo para Ele. E tem um ponto, quando você entrega tudo e você toma a sua cruz, em que você descobre que Ele era tudo o que você precisava. Ele é o amor perfeito, o amado da nossa alma. Foi nesse lugar que eu me encontrei, é nesse lugar que eu me encontro, e foi assim que eu conheço Jesus.